Jacobsen, boa tarde. Boa tarde a todos. Não só é um voto longo que a gente precisa resumir, como caminha facilmente para ser o mais longo do julgamento até agora. Superando o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, que durou cerca de 5 horas. O ministro Luiz Fux abriu a votação hoje cedo, não foi interrompido nenhuma vez, não teve a parte como ele quer, viu, Stout? Está falando sozinho desde então, e ele abriu o seu voto analisando as chamadas questões preliminares e já causando uma surpresa até mesmo entre os advogados. Nós conversávamos aqui, depois a Kelly Matos vai trazer um pouco mais destes bastidores, com advogados dos réus que estão aqui acompanhando desde o primeiro dia de julgamento, e eles não esperavam, de fato, que o ministro aceitaria as teses das defesas de que o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar esta ação, como disse Luiz Fux, que o caso não deveria estar na primeira turma e sim no plenário, como ele defendeu também, e que não acataria, como acatou, a tese da defesa de que houve cerceamento da defesa, pouco tempo para análise dos autos, e a preliminar, onde havia uma expectativa maior, que era a da anulação da delação premiada de Mauro Cid, foi justamente a que Fux parcialmente acompanhou, né, os demais ministros, mantendo a validade, querendo discutir eventuais benefícios ali na frente. Teve ainda uma quinta questão preliminar que ele analisou para, na sua opinião, anular as 3 acusações que pesam, os 3 crimes contra o delegado e atual deputado federal Alexandre Ramagem, que chefiou a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Essa etapa inicial, Stout, tratou somente das questões preliminares que, muitas vezes, depois eu acho que até o Dr. Marcelo Peruquim pode falar sobre esse histórico, são questões que ficam à margem, né? Nem costumam ser tão importantes, porque o relator, por exemplo, rejeitou todas de saída, argumentou pouco sobre os pedidos da defesa, mas elas ganharam uma importância muito grande hoje, justamente por esta divergência trazida pelo ministro Luiz Fux. Bom, daí depois ele entrou no mérito e vai analisar agora os 5 crimes individualmente e também a conduta de cada um dos 8 réus nos crimes que, a partir de agora, no começo da tarde, ele passou a analisar. Já descartou organização criminosa armada para todos os 8 réus e agora começa a analisar os outros 4 crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Teve deputado, Kelly Matos, que não estava na sessão, ficou tão satisfeito com o início do voto de Luiz Fux, que veio para cá, aproveitar o cenário do Supremo Tribunal Federal para gravar vídeos, para comemorar e chamar o Fux de um grande defensor, né, do direito, grande guardião da Constituição. Porque, de fato, todo mundo foi pego de surpresa, já se sabia da divergência, mas não de um voto tão benevolente para os réus como o Fux tem apresentado até agora, né, Kelly? Boa tarde. Boa tarde, Chu, Mari, PG, professor Peruquim. É curioso, né, Mari, porque são esses os deputados que dizem que tem a ditadura da toga, que tem um Supremo comprometido, que o Supremo é uma corte que tem que ser desprezada, e é neste Supremo Tribunal Federal que a gente está vendo exatamente a diversidade de votos, de opiniões. O ministro Alexandre de Moraes, olha, levou 5 horas para dar o seu voto, um voto duríssimo, sublinhando os crimes para todos os réus, sublinhando o fato de Bolsonaro ser líder da organização criminosa, e hoje o Fux, como disse o Matheus, com um voto mais longo que o do Moraes, está surpreendendo, não pelo posicionamento de absolvição e até de redução das penas, mas pelo alcance do seu voto. A gente tem ouvido aqui, né, de bastidores, ministros do Supremo, pessoas integrantes do Supremo que estão ali dentro, assim, todo mundo bastante surpreso, vou até pegar a palavra certinha aqui que me disseram, para a gente entender, todo mundo achando bizarro, foi o que eu ouvi, porque, de fato, o alcance do que ele disse no voto, como, por exemplo, a questão que envolve a nulidade do processo, não é que ele diz que simplesmente tem algo que tem que ser corrigido aqui ou ali. O fato dele entender que o Supremo é incompetente, quer dizer, teria que ser em outra instância, né, professor Peruquim, na visão dele, porque os ministros e o próprio presidente já não têm mais o foro, isso é algo que está além do que se esperava.
Os advogados também com quem eu conversei disseram nem a gente esperava algo que fosse tão para lá. A gente imaginava que seria um pouquinho para cá, mas não tanto como pela nulidade do processo. Eu queria explicar para o nosso ouvinte muito rapidamente, passar para o Jacobson, do que a gente está falando em termos de fotografia geral. Porque sim, o Fux votou pela nulidade. As pessoas perguntam, mas então o julgamento vai ser anulado? Para isso, gente, tem que lembrar que são 5 integrantes desta primeira corte. Então, o voto de um ministro, é claro, tem um peso importante, é um voto bem contextualizado, o PG lembrou disso no começo do programa, né, cheio de referências teóricas, enfim, mas é um voto. Para que tenha maioria é necessário 3, são necessários 3. Até agora a gente tem placar de 2-1 do crime de organização criminosa, por exemplo. Então, não, a gente não tem ainda um cenário formado pela anulação do julgamento. Se outros ministros votarem nessa direção, bom, aí é uma outra questão, uma questão preliminar, a gente vai entender se cabe embargo ou não cabe, porque não é o mérito em si, mas é uma divergência importante que é aberta. Agora, resultado prático, embora politicamente seja super importante, a defesa do Bolsonaro entende que está se plantando uma semente para cenários que eventualmente lá no futuro podem mudar, mas na prática ainda não tem uma efetividade, Jacobson. Bom, vamos agora repassar um pouco, Kelly, Chu, vamos repassar um pouco do que já foi definido em termos de mérito. O Chu destacou no início da fala dele as questões preliminares, processuais, as possíveis nulidades apontadas pelo Fux. Depois disso, ele entrou na questão de mérito. Ao analisar crime por crime, está na terceira análise de crime. O primeiro foi o crime de organização criminosa, que, na perspectiva do ministro Fux, não está configurado esse crime para esses réus, porque, segundo ele, não houve ali o cumprimento de requisitos para o que ele entende ser uma organização criminosa, tampouco armada. Ele disse que não houve a apresentação dessas armas, nem organização criminosa, nem armada. Depois disso, ele começou a enfrentar outro tipo penal, outro crime que está sendo apontado para esses réus, que é o de dano qualificado. Ele fez um longo arrazoado aí sobre dano qualificado e, no fim, disse que esse dano ele acaba abarcado, sobreposto por outros crimes mais graves, quando outros crimes mais graves são praticados, por exemplo, golpe de Estado. Se pratica um dano qualificado para tentar dar um golpe de Estado, o golpe de Estado é mais sério, desaparece o dano qualificado, foi resumidamente o argumento do ministro Fux ao tratar desse crime. E agora, mas o Jacobson, interrompendo para ficar bem claro, nesse caso aqui, dano qualificado pela violência e grave ameaça, daí ele não disse eu considero eles inocentes, eu absolvo nesse? Não, ele não enfrentou isso ainda. Ele disse que vai individualizar a análise disso em um segundo momento. Ele não foi muito claro, é verdade, sobre isso, mas ele indicou que vai individualizar e, portanto, retornar para esse assunto no voto dele em algum momento, que a gente não sabe qual, de quem sabe na reta final do voto. E agora, o terceiro crime, ele faz análise da acusação de golpe de Estado sobre esse grupo de réus. E, pois bem, ele não concluiu o voto ainda, não declarou se vota pela inocência ou pela condenação, mas ele vem fazendo uma série de apontamentos que parecem indicar absolvição. Primeiro, ele citou vários rankings mundiais que existem de validação, de análise das democracias. Em alguns rankings o Brasil está em 80º, em outro na posição 56, e aí por diante. Foi fazendo essa análise para dizer o quê? Que a democracia depende de uma série de elementos e de não alguns poucos. E na sequência disse que só é golpe de Estado, na perspectiva dele, quando todos esses elementos são colocados em risco real, indicando até aqui, não confirmou que, na perspectiva dele, não houve risco real a todos os elementos exigidos para se configurar uma democracia e, portanto, parece indicar aí no seu voto até aqui o professor Peruquim pode fazer análise na sequência se é isso mesmo que ele entende do voto do ministro Fux. Até aqui, mais de 4h30 votando, prestes a vencer, pelo menos em tempo, o relator. Stout. Aliás, Stout, sobre a tua pergunta, respondendo objetivamente, é que a gente tem, pelo menos até aqui, né, tanto o Moraes quanto o Dino e agora o Fux, eu acho que eles vão dizer tudo no final. Apesar deles construírem, a gente entender, olha, aqui eu vou tirar esse, eu vou tirar aquele crime, aqui eu vou colocar esse, eu estou entendendo assim. No final, eles, quando fazem a conclusão, eles dizem, então eu condeno fulano pelo crime tal e tal e tal. Então, nesse fechamento, que é um voto longo, né, a gente já entendeu o de organização criminosa. O outro de dano vai
ser individualizado, mas quando do momento da conclusão é que ele deixa mais claro. E pena daí sim, né? Lá na dosimetria no final mesmo. Pessoal, eu tenho curiosidade sobre bastidores, porque desde ontem nós já sabíamos que o ministro Luiz Fux divergiria do relator Alexandre de Moraes. Ele já tinha indicado isso, porém ninguém esperava, inclusive a própria defesa dos réus ficou surpresa, porque ninguém esperava uma defesa, uma discordância, aliás, tão incisiva. Ele fala que o Supremo não tem competência para julgar esse caso, ele defende nulidade, ele fala que foi pouco tempo para a defesa analisar os terabytes, os inúmeros milhares de arquivos que o relator juntou. Enfim, qual é o bastidor? Como é que isso está pegando dentro do Supremo Tribunal Federal? A gente tem visto, Mari, quando abre a câmera, né, se vocês prestarem atenção, o Flávio Dino está o tempo inteiro no celular. E ele está mandando umas mensagens aí, e pelo que a gente sabe do tom, tanto dele quanto do Moraes, eles estão muito incomodados com o voto, não com o voto em si, tá? Com o mérito que é do jogo, mas com o discurso, com a fala do Fux e o que eles consideram, Matheus, um discurso político. Lembra que no começo, a gente até separou esse trecho, né? O Fux disse, o julgador tem que fazer um julgamento, né? Uma coisa técnica e não um discurso político. O que os ministros que são aliados ao Alexandre de Moraes, né? Que, portanto, se posicionam pela condenação, pela não concessão de indulto ou anistia, estão muito indignados com a forma, com o teor. Ainda que o Fux, vocês perceberam, né? O tempo todo ele diz, segundo a teoria tal, levantou o calhamaço, né? Mostrou um calhamaço de folha que ele tá se sustentando ou tentando dar essa argumentação, como o PG falou no início do programa, jurídica, mas os ministros identificaram digitais políticas. Não à toa, essa é outra coisa curiosa que o Matheus lembrou, brotaram aliados aqui. A gente está acompanhando todos os dias, não tinha aliado, tinha um que outro que vinha e tal. Hoje, do nada, 3 apareceram. Aí, o voto foi acontecendo, foi vindo mais gente para gravar vídeo aqui, para falar do Fux, para exaltar o Fux. Teve deputado Deltan, que botou em Fux We Trust, né? Recuperando aquela fala lá de uma gravação, aliás, de um trecho de uma fala da Lava Jato, né? De uma interceptação, enfim. Quando, enfim, ele falava sobre o posicionamento do Fux em favor do juiz Sérgio Moro. Mas o que eu quero dizer de bastidores aqui é que há um incômodo nítido de aliados, não pelo teor do voto, que sim surpreendeu, mas principalmente pela forma, pelo tom, por ser considerado pelo um discurso político. E, claro, as defesas, né, estão de sorriso de orelha a orelha, né, Matheus? Chegaram bem felizes, o Paulo e o como é o nome? O Celso Vilardi. Ficou bem acima da expectativa, né? Como eu dizia aqui no início da manifestação, acima da expectativa dos advogados. E também da ala política ligada a Bolsonaro, que aguardava, vindo de Fux, uma divergência, mas não tão grande, tão incisiva. Entre os ministros aqui na primeira turma, a gente viu que Moraes e Dino estão a todo momento no telefone celular, mas o que gera mais, digamos, incredulidade entre os ministros é o fato de Fux ter aceitado a denúncia. Ele voltou para aceitar a denúncia, não colocou naquele momento nenhuma resistência, por exemplo, ao Supremo, a própria primeira turma estar analisando este caso, né, e não a primeira instância como ele defende agora. E também o fato de que Fux acompanhou todas as etapas da instrução processual, atentamente esteve ao lado de Moraes nos interrogatórios, na acolhida de depoimentos, enfim, em várias etapas, né, do julgamento. Parecia analisar detidamente cada ponto para apresentar divergências pontuais, mas não traz divergências muito importantes. O voto não terminou, é claro. Sim. A gente vai ver se eventualmente ele vai considerar alguns dos 5 crimes, né, Stout, mas traz diferenças muito importantes. Vou colocar na conversa o professor Marcelo Peruquim, que está conosco aqui. Primeiro, professor, a sua análise do que